Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal. E na aula de hoje você vai acompanhar o período regencial. Período regencial no canal hoje. Bom, gente, então vamos aí começando a aulinha sobre período regencial, revoltas regenciais, né? Esse período da menoridade do Dom Pedro II entre 1831 e 1840. Evidentemente, quando lá em abril de 1831 o imperador Dom Pedro I renunciou ao cargo, não é? Abdicou do cargo, abdicou em nome do filho, Dom Pedro de Alcântara. Mas Dom Pedro de Alcântara contava aquela época, em 1831, apenas com a idade de 5 anos. Então não poderia governar, evidentemente, não é? O que a Constituição dizia? Deveria se nomear uma regência, ou com um parente, não havia parente, uma vez com que Dom Pedro foi embora, não é? E não havia, o pai do Dom Pedro II foi embora e deixou o rapaz realmente sem nenhum parente adulto, né, para poder assumir o cargo. Então, a Constituição dizia, a Constituição de 1824, que lá no Parlamento, no Congresso, né, se elegeriam 3 regentes. Então, haveria uma eleição no Parlamento para 3 regentes, uma regência trina, portanto. A questão é que naquela época o Congresso estava em recesso, então foi necessário eleger rapidamente, apenas com os representantes do Rio de Janeiro, uma regência trina provisória. Durou ali de abril, maio, junho de 1831. Então, uma regência trina provisória apenas para ocupar o espaço do poder até que o Congresso pudesse se reunir realmente lá no meio de 1831 e eleger a regência trina, que foi permanente, né, chamada de permanente. Permanente porque tinha um mandato de 4 anos, né, 4 anos para essa regência trina permanente. Então, vamos começar a falar um pouquinho dessas etapas do período regencial, não é? Primeira questão, né, você tem, durante essa época da regência trina permanente, entre 1831 e 35, acontece aquilo que os historiadores chamam de avanço liberal. Então vamos pensar na ideia do avanço liberal. O que é a ideia do avanço liberal? As províncias que faziam parte do Império do Brasil, nesse momento de ausência do quarto poder, do poder moderador, uma vez que o imperador não está governando, né, elas vão reclamar o quê? Um pouco mais de autonomia, não é? Um pouco mais de autonomia. Algo que lembra aquele regime federalista, né? Onde você tem os estados que compõem, né, a nação, os estados têm alguma autonomia. Veja o exemplo dos Estados Unidos, né? Mas no caso aqui o Brasil é um império e é um estado unitário. Só que está sem a figura do quarto poder moderador, sem a figura do rei. Então as províncias pensam em ganhar um pouco mais de autonomia. Alguns autores falam de uma bolha republicana no meio do império. Então, quando a pessoa defende uma certa autonomia para as províncias, essa pessoa lá na época do Brasil Imperial, ela era chamada de liberal. E quando, ao contrário, ela defendia uma ideia mais centralizadora mesmo, no caso aqui, que o poder continuasse bem concentrado na mão dos 3 regentes, essa pessoa era chamada de conservadora. Então, o liberal e o conservador aqui no Brasil Imperial não tem nada a ver com as doutrinas europeias, não. Tem a ver com descentralização do poder, dando maior autonomia às elites locais, isso é interessante dizer, né? As elites locais, isso é chamado de liberal. Então, a regência trina permanente entre 1831 e 35 promoveu um avanço liberal, ou seja, promoveu uma certa descentralização do poder, dando autonomia às províncias.
Mas se você não concordasse com isso e defendesse a ideia oposta, né, que o poder permanecesse concentrado, né, na mão do governo central, aí você ia ser chamado de conservador. Então é ser liberal e conservador nesse sentido. Ó, para promover o avanço liberal, então essa regência trina, né, formada lá pelo brigadeiro Lime Silva, não é? Entre os integrantes estava o brigadeiro Lime Silva, né, estava o Braulio Muniz, não é? Um dos integrantes também da regência trina, não é? Esse pessoal acabou então promovendo aquilo que a gente chamou de Ato Adicional de 1834. Né? Ato Adicional de 1834. Ou seja, adicionaram algumas leis à Constituição. Você deve ficar bem focado no ato adicional, porque ele realmente expressa uma certa descentralização, principalmente em relação aqui. Em relação a que as províncias tivessem uma autonomia de terem uma assembleia legislativa provincial, né? Uma assembleia local, que a gente chama hoje de deputado estadual. Então os caras eles vão ter a autonomia de ter uma câmara própria para a província. Então, isto é uma das medidas mais descentralizadoras da época do Império. Né? Então, dentro do ato adicional, simbolizando este avanço liberal, nós tivemos o ato adicional de 1834, dando às províncias essa liberdade de possuírem uma Assembleia Legislativa local, provincial. Outra decisão que eles tomaram lá no ato adicional de 1834 foi que, depois que terminasse o mandato dessa regência trina, haveria uma unificação da regência, né? Haveria uma eleição, não é? Uma eleição direta, inclusive, né? Todos que tinham condição de voto no Brasil poderiam votar, né? Dentro daqueles princípios que a gente já contou em aulas anteriores, né? O voto é masculino, censitário, né? Aí ia se eleger um regente só, uma unificação da regência a partir de 1835. Foi uma das decisões também do ato adicional. Bom, então, deixa eu aqui falar uma coisa para vocês que é uma coisa bem interessante, não é? A partir dessa ideia de ter assembleias legislativas locais, lá no Rio Grande do Sul, surgiu então a possibilidade, como também nas demais províncias, de você eleger então, representantes das elites locais para o parlamento local, né? Para o parlamento regional, né? Da província. Lá no Rio Grande do Sul, havia uma questão muito forte naquela época, da década de 1830, que era a questão da agropecuária. Né? A agropecuária é a base da economia do Rio Grande do Sul, lá no Império. Então, os estancieiros, os grandes fazendeiros, essa elite local da agropecuária, estava muito insatisfeita na época com as taxas, os impostos em cima do couro, da carne charqueada. Né? Eles queriam a redução desses impostos, uma vez que, devido aos impostos serem altos, algumas províncias no Brasil já não estavam nem comprando dos gaúchos, mas comprando já da Argentina, né? Comprando do Paraguai, né? O produto da agropecuária. Então os caras estavam muito irritados com isso. E liderados por Bento Gonçalves, eles formaram um partido. É o Partido Farroupilha. E o Partido Farroupilha realmente disputou as eleições, conquistou as cadeiras lá na Assembleia Local. E quando realmente queria aprovar dentro da Assembleia Local a redução desses impostos, alguma situação que reduzisse e melhorasse a situação para eles, né, houve uma ação do governo central por meio do presidente da província. Lembre-se que o presidente da província é indicado pelo poder central, e aí impediu essas mudanças. E aí, realmente, eles muito bravos, muito nervosos, Bento Gonçalves e os farroupilhas iniciam a maior guerra civil, né, a mais longa guerra civil separatista da história do Brasil, que foi a Revolução Farroupilha, né, que durou de 1835 e foi até 1845. Foram 10 anos dessa guerra civil separatista, né, a chamada Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Então os caras vão proclamar uma república lá no Rio Grande do Sul, né, a República Piratini. E até Santa Catarina também se rebela no meio da história, né? Vai ter a República Juliana lá, né?
Aí, inclusive, aquele líder italiano Giuseppe Garibaldi vai participar ali durante algum período dessa Guerra dos Farrapos, dessa Revolução Farroupilha. Então veja que o período regencial também é um período tumultuado. Tem essa discussão de poder centralizado ou poder descentralizado, e isto vai acabar gerando, inclusive, algumas rebeliões, inclusive de caráter separatista, como foi essa que estou citando para vocês. O final desta guerra eu conto na aula do segundo reinado, porque a guerra só vai acabar lá em 1845. E o período regencial acaba em 1840. Então tem muita coisa para falar dessa rebelião ainda, muito importante. Cai no vestibular, principalmente se você for prestar algum vestibular lá no sul. Agora, veja só, outro ato interessante da época da regência trina permanente, né, que mostra uma certa descentralização, foi a questão ligada ao ministro da Justiça. Né? Tinha um ministro da Justiça lá na regência trina, é o padre Diogo Antônio Feijó. Então, o padre Feijó, ele acabou, então, tomando uma medida que foi descentralizadora, né? Que foi liberal, nesse ponto de vista, nessa definição de liberalismo bem próprio do Brasil do século XIX, que foi criar a Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional? Então, havia o Exército Nacional Brasileiro, né? Que seria a tropa oficial do Império Brasileiro. Então, de alguma forma, o Exército Nacional ele é controlado pelo poder central. O que o padre Feijó foi fazendo quando ele era ministro da Justiça? Ele foi desmobilizando o Exército Nacional. Então ele vai diminuindo o número de contingente de membros, né, de soldados, vai diminuindo as tropas, ele vai desvalorizando o Exército Nacional. E ele vai, então, autorizando as elites locais a terem milícias próprias nos locais, nas províncias. Então, a Guarda Nacional é exatamente a milícia local. E a milícia local está na mão dos líderes latifundiários, grandes potentados locais. Claramente, isto é dar poder para as elites locais, né? Porque podem ter uma milícia, né, chefiada pelas grandes elites provinciais. É a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, então, ela é valorizada e o Exército Nacional é desvalorizado. Tem até a expressão, né? Aquele grande fazendeiro, nossa, ele é coronel da Guarda Nacional. Então, coronel da Guarda Nacional, a palavra coronel passa a ser indicada para essas grandes elites agrárias locais. E aí vai vir a expressão coronelismo mais na frente, né? Na época do início da nossa república, da República Velha, né? Marcada pelo coronelismo. E o que é o coronel? Né? Era antigamente o grande líder da Guarda Nacional em sua província. Né? Muito bem, então medida descentralizadora aí, adotada pelo padre Diogo Antônio Feijó. Bom, gente, aí então vai ter a eleição para o regente Uno, que nem eu falei para vocês lá em 1835. Aí então quem vence? O pessoal do agrupamento político chamado de liberal, né, progressista, né, avanço liberal, os progressistas, né, os chamados liberais, vencem a eleição e o padre Diogo Antônio Feijó então torna-se o regente Uno a partir de 1835. Bom, aí então vamos ver um pouco sobre essa época, né? Ainda estamos no avanço liberal da época da regência, agora na regência unificada com o Diogo Antônio Feijó. A questão é que, devido a essa questão de centralização, descentralização, você observa um governo, inclusive, que está promovendo uma certa descentralização, né? Está dando poder às elites locais, acontece então que as rebeliões começam a se esparramar pelo território. Né? Já tem lá no Rio Grande do Sul, foi em 1835 que começou a Guerra dos Farrapos. Vai ter também outras rebeliões que vão acontecer. Tem uma que, na verdade, não tem muito a ver com esse contexto, mas que a gente tem que, aqui na aula, conversar com você, que é na Bahia, em 1835, que é chamada Guerra dos Malês. É muito interessante essa história, não é? Porque, na verdade, os malês, não é? Em muçulmano, assim, em árabe, não é? Em árabe, malês significa muçulmano, não é?
principalmente na língua dos Iorubás, né? Seriam muçulmanos. E esses caras eram escravos com grande penetração, né, no mundo da Bahia de 1835, e eles conversavam em árabe, eles eram islâmicos, não é? Eles tinham vindo de uma África islamizada. E eles estavam planejando uma grande rebelião ali para começar em 25 de janeiro de 1835, que era exatamente o início para os islâmicos, né, do mês de Ramadã, onde você faz o grande jejum durante o dia, né, durante a época, a partir do dia que tem a luz solar. Então eles iam começar em 25 de janeiro essa grande rebelião, e o objetivo final, sem dúvida nenhuma, era criar um Estado islamizado no meio do recôncavo baiano, né? E aí que não deu certo pelo motivo de que no dia anterior, 24 de janeiro, houve uma denúncia ao prefeito da cidade sobre uma possibilidade de rebelião no dia seguinte. Aí o prefeito acionou a polícia, e a polícia então foi esperta ali, não é? Redobrou suas guardas, né? Redobrou, né, seus patrulhamentos, e acabou então surpreendendo 60 desses escravos malês já se preparando, né, para a rebelião do dia seguinte. Aí começaram escarabuças, brigas pela cidade, e no final todos foram presos. Eram cerca de 600 provavelmente que estavam pensando na rebelião, né? Tinham adquirido armas, né? Durante muito tempo, planejado aquilo lá. Lembrando, né, que a escravização urbana, como Salvador, né? Salvador tinha aproximadamente pessoas entre escravos e ex-escravos, não é? Em torno de 80% de pessoas entre escravos e não escravos, né? A população branca realmente era de 20% em Salvador. Imagine um negócio desse, não é? É que os escravos malês eram um pedaço, né? Não era a totalidade dos escravos. Mas esses escravos, como eram 80% da população, eles não viviam o tempo inteiro acorrentados, né? Não é o escravo da agricultura, né? Eram escravos mais de ganho, como se diz, né? O escravo de ganho é aquele que ele anda livremente, mas ele tem um acordo com o seu senhor, não é? Ele vai vender alguns produtos, né? O famoso tabuleiro da Baiana, por exemplo, ele vai vender produtos, e aí uma porcentagem que é muito grande desse valor dessas vendas, esses trabalhos que o escravo produz, não é? Ele vai entregar para o seu senhor. Então eles tinham um pequeno pecúlio, uma pequena poupança, que normalmente o escravo destinava para comprar a alforria. Lembrando que na história do Brasil colonial, né, o Brasil é um dos setores onde teve escravidão, né, nesse mundo ocidental, do tráfico negreiro, onde mais alforria foi comprada, né, porque os caras trabalhavam mesmo para conseguir fazer essa poupança, né. Nos Estados Unidos foi bem menos o número de alforria, né, era bem mais difícil. Então, esses caras com esse dinheiro, eles conseguiram então comprar armas e foram planejando. Porém, né, a denúncia acabou, no dia anterior, ao início da rebelião, acabou fazendo que ela fosse fracassada. E no final acabaram sendo 16 escravos punidos à morte mesmo, a pena de morte. Embora apenas 4 tenham sido fuzilados realmente. Mas é uma revolta muito interessante essa dos malês na Bahia em 1835. Mas não parou por aí, porque aconteceram outras rebeliões, né? Lá no norte, no Grão-Pará, tem o movimento dos cabanos, né? A chamada cabanagem, também começando ali no meio dos anos 1830, né? Se você pensar que na época da independência já teve uma movimentação popular, houve guerra de independência lá nos anos 1820 por causa da independência do Brasil, na verdade é uma extensão desse movimento, né? Os cabanos, então, é um movimento popular, pessoas que moravam em palafitas. E esse movimento se alastra, de fato. E aí as elites locais, entendendo, né, a popularidade do movimento, acabam aderindo. Inicialmente, é bom dizer isso, né? O movimento lá no Grão-Pará, essa cabanagem, não é assim, não se coloca como um movimento separatista. Se coloca como um movimento contra os regentes do Rio de Janeiro. E que quando Dom Pedro II assumisse o cargo e tal, eles ficariam unidos ao Brasil. Essa, pelo menos, era a divulgação oficial. Então houve uma grande guerra lá no norte, uma guerra popular, que foi a cabanagem. No Maranhão também teve, né, a balaiada.
né? Líderes populares também, não é? Como Manuel dos Anjos, o Balaio, não é? Então é uma revolta popular que também as elites perceberam a extensão e também aderiram, tanto no Grão-Pará quanto no Maranhão. Por isso a guerra ganha grande proporção. Entretanto, tanto no Grão-Pará quanto no Maranhão, ou seja, quanto na cabanagem e na balaiada, quando as elites perceberam que os elementos populares eram em grande número e eram radicais, né? Eles deram um passo para trás e começaram a recorrer ao poder central para diminuir e censurar e acabar com a rebelião. Foram assim que essas duas foram contidas, mas duraram muitos anos, não é? E vão, inclusive, afetar o início do segundo reinado. Então, veja só, Rio Grande do Sul tem uma revolta separatista e republicana e proclamou uma república por 10 anos no Rio Grande do Sul, né? Acompanhado, inclusive, do pessoal de Santa Catarina, que também proclamou uma república ali. Tem na Bahia a revolta dos malês e no norte lá cabanagem e no Maranhão, né, tem a balaiada. Na própria Bahia também, no final dos anos 30, aí sim acontece uma rebelião um pouco mais elitista, e a Sabinada, né, porque o líder foi um médico chamado Francisco Sabino, mas essa já foi mais elitista. Também foi contida pelo governo central. Então, veja só, é uma época de muitas rebeliões. Você pega essa segunda metade dos anos 30 até o começo dos anos 40, muitas rebeliões, algumas de caráter mais radical, realmente separatistas, outras nem tanto. Isto, de fato, vai inviabilizar o governo do regente Uno, o padre Diogo Antônio Feijó. Quer dizer, a ideia de que, ao promover uma certa autonomia das províncias, isso foi de alguma forma um incentivo às rebeliões, essa é uma ideia que, embora talvez não seja verdadeira, foi o que, na opinião pública, mais se fixou. Que os liberais, liderados pelo Feijó, eram os grandes culpados de que o território nacional agora estava em fragmentação, né? A integridade do território nacional já estava em grande problema, né? Poderia acontecer certamente uma fragmentação do nosso território. Então isto precipitou a renúncia do padre Diogo Antônio Feijó e o fim do avanço liberal, né? Tem aquele famoso senador do Império, Bernardo Pereira de Vasconcelos, né, que fez o seu discurso lá no parlamento dizendo que na juventude ele tinha sido liberal, mas agora tinha percebido os males do liberalismo, então agora ele defende o regresso para o conservadorismo, ou seja, para a centralização, porque a única solução seria a centralização. Então, saem os liberais e entram os conservadores. Acaba o avanço liberal e começa o regresso conservador. E aí o regente se torna o Pedro de Araújo Lima, que começa então a promover este regresso conservador. Ele faz uma lei de reinterpretação do ato adicional, tirando uma certa autonomia das províncias. Tem um projeto que não foi aprovado na época da regência, só no começo do segundo reinado, mas que esta lei já colocada, e foi colocada pelo Araújo Lima, não é? Que era a ideia de você tirar a autonomia do poder central, mudando quem é o chefe da polícia, não é? Porque normalmente o chefe da polícia, né, ele é indicado, o ato adicional permitia isso, né? O chefe da polícia, né, era indicado pelo poder central. A lei que foi aprovada pelo pessoal conservador, não é? Era a ideia de que, na verdade, esse chefe de polícia agora vai ser indicado pelo governo provincial, ele vem de fora, não é? O cara vem de fora. E aí ele vem indicado pelo presidente da província, que é indicado pelo poder central. Ou seja, o poder central vai recuperar o poder da polícia nas localidades, né? Então é uma reinterpretação das leis que vão sendo feitas para tentar gerar uma certa centralização, o poder central poder agir contra rebeliões. Bom, nesse momento, então, começa uma grande discussão. Afinal de contas,
já que o problema é que há muita descentralização e o poder central não deve agir mais fortemente para manter a integridade do território nacional, recomeça uma discussão sobre então a viabilidade da antecipação da maioridade do imperador. O imperador tem 14 anos ainda em 1840, mas que seria talvez melhor ele já assumir para que o poder central então pudesse evitar a fragmentação do território nacional. O engraçado é que foi o próprio agrupamento liberal que criou toda essa discussão. Porque, no final das contas, né, os liberais, embora possam defender uma ideia ou outra, querem voltar ao governo. Né? Então, eles se aproximam da figura do adolescente Dom Pedro II e jogam essa ideia da antecipação da maioridade do imperador. E, de fato, isso é aprovado né, em 1840, e o Dom Pedro II vai assumir, com 14 anos, não é? O segundo reinado. Né? Isso é chamado popularmente de golpe da maioridade de 1840. Então, com 14 anos, ou como se dizia à época, 15 anos incompletos, Dom Pedro assume o segundo reinado e vai começar a trabalhar. Uma das primeiras situações importantes do segundo reinado é ver como que faz para manter a unidade do território diante de tamanhas rebeliões que estavam acontecendo. Agora que você aprendeu que ao longo do Brasil Imperial há duas agremiações políticas, liberais e conservadores, vamos ver o caminho até que esses dois partidos se concretizassem. Na época do primeiro reinado, havia o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro, quando entramos no período regencial, acabou se dividido em duas alas: o Partido Moderado e o Partido Exaltado. Já o Partido Português se transformou no Partido Restaurador. A ideia dos restauradores era trazer de volta Dom Pedro I para o reinado no Brasil, ele que havia abdicado do trono e ido para Portugal. Porém, Dom Pedro I faleceu em 1834, não fazendo mais sentido as ideias do Partido Restaurador. Foi então que esse partido se juntou com um pedaço dos moderados, formando o Partido Regressista. Já o Partido Progressista foi formado com a outra ala do Partido Moderado, juntamente com os Exaltados. Essas duas agremiações existiram por algum tempo na regência, regressistas e progressistas, um defendendo o avanço liberal e o outro o regresso conservador. Quando entramos no segundo reinado, os regressistas formam os conservadores e os progressistas formam os liberais. Bom, gente, é isso que tínhamos para apresentar para vocês sobre esse período regencial. Próxima aula vamos falar do período do segundo reinado, do início do segundo reinado. Então a gente se vê. Valeu por ver esse vídeo até agora. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e tamo junto!